Olá, pessoal. Meu nome é Marisa Souza, eu sou aluna do segundo período de Letras e Literatura da UF, consórcio com CEDERJ. Vamos falar da disciplina Teoria da Literatura 1, tá vindo a P1 aí, né, semana que vem. E hoje a gente vai falar sobre a aula 5, Literatura e História. Vamos lá? Fazendo uma introdução a essa aula, texto e história, ou seja, como que a gente vai fazer uma análise de um texto se a gente não souber o contexto, os fatos históricos que envolveram o texto, como que o autor via o mundo em sua época quando ele escreveu esse texto, qual era a perspectiva do autor e vamos falar também da perspectiva do leitor. Isso é bem interessante. Estava demorando a aparecer Carlos Drummond de Andrade nessa disciplina. Foi um poeta, contista, cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Pouca coisa não, né? Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Nascido em 1902, em Minas Gerais, e falecido em 1987, no Rio de Janeiro. Para que a gente comece a praticar a análise histórica de uma obra, na apostila, isso se dá inicialmente com o poema Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade. E aí vários aspectos são analisados, como por exemplo, esse poema especificamente, ele está no livro Alguma Poesia, que foi um livro publicado em 1930. Nesse momento, nós podemos situar o contexto histórico onde Carlos Drummond de Andrade estava inserido no Brasil e começar a fazer algum tipo de análise a respeito disso. O que estava acontecendo nessa época, na década de 30? Não só no Brasil, mas também no mundo, e que podem ter influenciado a criação, a construção dessa obra. Bom, uma das coisas que acontece nesse poema é que Drummond faz referência a Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Gonçalves Dias foi um poeta dos anos 1800. Então a gente percebe aí que Drummond ele busca uma referência histórica no passado e traz para o poema dele no presente. Um presente de Drummond que hoje é passado para a gente. Gonçalves Dias, na Canção do Exílio, ele compara Portugal com o Brasil. Brasil é a terra dele e Portugal era o local, o país onde ele estava cursando direito. Então, toda vez que ele se refere a cá, né, as árvores, os pássaros e etc., ele compara Brasil e Portugal, cá é Portugal, porque ele estava em Portugal, embora ele nunca tenha sido exilado. Ele foi por vontade própria. E quando ele fala lá, né, ele se refere ao Brasil. E quando ele diz minha terra ou então nossa terra, ele está se referindo ao Brasil. Isso é importante também para entender a inserção que Drummond fez desse poema na obra dele mesmo. Bom, como já foi dito no slide anterior, na apresentação do poeta, ele fez parte do modernismo, precisamente da segunda parte do modernismo. Então, o poema ele não se preocupa. Olha, a maquiagem está incomodando. O poema ele não se preocupa com a questão da métrica, da rima, da estrutura, da contagem de versos. Usa uma palavra, usa um português mais coloquial, uma linguagem mais cotidiana. Tudo isso é característica do período literário denominado modernismo, que também se estendeu às artes em geral. No poema, Drummond também faz menção a Mussolini. E a gente sabe que Mussolini foi aquele político italiano
que deu início, né, ao fascismo na Itália, e Mussolini foi ali, viveu, né, até 1945, se eu não me engano. Então, é um pouco contemporâneo ao poema de Drummond. Bom, para finalizar essa análise, o que a gente percebe? Que o poema reflete a época e a visão de mundo de Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, a análise do poema de Drummond serviu como um ensaio, né? Um exemplo para quando isso for pedido numa prova, num exercício, ou até mesmo quando a gente for elaborar um TCC, uma análise crítica de alguma obra literária, a importância da história relacionada ao texto, né? O que tem ali, qual o contexto, qual o pano de fundo. E aí também a gente agora vai falar de algo bastante delicado, que é quando nós escrevemos sobre o passado. E aí a gente tem algumas questões importantes para abordar no próximo slide. Para escrever sobre o passado, ou seja, sobre as obras, sobre os clássicos da literatura da antiguidade, enfim, mesmo que fosse possível a gente entrar numa máquina do tempo para conhecer, para visitar esses locais, para conhecer os autores e os primeiros leitores dessas obras, nós estaríamos ainda com a perspectiva, o olhar do presente, porque isso é o que nos constitui. Nós temos o passado em nós temos as tradições, temos tudo isso. Só que nós estamos vivendo no momento presente. Isso pode meio que assim dificultar, atrapalhar o julgamento das obras e dos textos do passado. E aí o professor escreveu uma frase muito linda na apostila, eu até cito aqui o professor: não é possível descalçarmos os sapatos do presente para andarmos nas trilhas do passado. Gente, que coisa mais linda, né? E é verdade, não tem como, né? A não ser que a gente nascesse lá, mas aí a gente estaria lá no presente, não estaríamos falando do passado. Existe na sociedade ocidental uma desvalorização do passado. A gente vê um pouco isso lá em BCO, onde ocorre a prática do anacronismo, que é o quê? Você olha para o passado com a lente do presente e, de certa forma, preconceituosa, né? Onde você julga que o passado foi ruim, que as coisas eram erradas, que aquilo não deveria ser daquele jeito. Ou seja, a gente não consegue se colocar no lugar do passado. Isso é muito complicado para a gente precisa se esvaziar um pouco de preconceitos e entender por que aqueles fatos aconteceram, qual foi o contexto, de que forma eles foram positivos para aquela época. Isso é muito complicado, né? E aí, como a gente desvaloriza o passado, a nossa tendência é valorizar o presente, ou seja, hoje que é legal, o que é escrito hoje, o que é publicado hoje, o que é bacana. E o futuro, então, nossa, a gente tem uma expectativa em relação ao futuro, a gente viaja, literalmente, a gente imagina assim, o futuro, meu Deus, como serão, né, as coisas. E essa expectativa tanto pode ser extremamente positiva como também extremamente negativa, porque é algo incógnito. Gadamer, que a gente falou também aí em uma das aulas, ele está preocupado ali na obra dele, né? Ele fala que as lições aprendidas pelos ancestrais podem ser perdidas com a modernidade, ou seja, com essa desvalorização do passado. Continuando da onde a gente parou, né, escrevendo sobre o passado, a cópia e preservação dos textos clássicos inicialmente foram para que esses textos servissem de modelo. Lembra que em algum momento, em algum vídeo, a gente falou que havia textos modelo, né, textos exemplares?
e aí os novos escritores se guiariam por esses textos para escrever as suas obras. Então é bacana isso, a gente ter essa, vamos dizer assim, essa preservação dos clássicos, né? E, inclusive, lá no século I a.C., um poeta latino chamado Horácio, ele enfatizava muito, como se ele fosse assim, quase um professor de poesia. E ele falava para os novos aspirantes a poetas, né, que para que eles escrevessem, que eles conseguissem escrever cada vez melhor, era necessário que eles lessem bastante os clássicos, porque a leitura, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? É o que a gente já vem falando, mas tem um nome que é perspectivismo histórico. O que seria isso, né? Seria assim a perspectiva que eu preciso adotar para poder fazer uma análise de uma obra literária e eu preciso levar em conta a historicidade. Vamos ver no próximo slide? Lembra que a gente falou que não é possível descalçar, né, as sandálias do presente? É complicado. Então, para a gente tentar ser assim o mais, vamos dizer, isento possível, neutro possível, que neutralidade absoluta não existe, a gente precisa se ater às especificidades do que a gente está lendo, né? Ao contexto, ou seja, como estava o mundo, como estava o local, como estava o escritor no momento em que ele elaborou a sua obra. E cuidado com o anacronismo, que a gente já até comentou sobre isso. Então a gente tem que estar meio que vacinado. Toda vez que a gente se pegar criticando, julgando, desvalorizando, é bacana a gente parar e pensar, epa, peraí, deixa eu dar, reduz, né? Reduz o anacronismo. E outra coisa também, não é para a gente supervalorizar o passado, né? Porque muitas vezes alguns historiadores das obras literárias eles colocam como que as obras clássicas detivessem uma norma universal, ou seja, elas é que são a base para a construção de qualquer outra obra literária. Não é bem assim. Essas normas universais, elas, na verdade, elas são universais naquele momento histórico, né? Elas são a referência para os autores daquele momento histórico. Para nós, elas também são referências, mas não podemos tratá-las assim como uma norma universal. A eternidade de uma obra literária, isso é fantástico, né? No momento em que essa obra é registrada na escrita, ela se torna eterna. A gente aprendeu lá em PCO que a transmissão oral antes da invenção da escrita, ela conseguia levar de geração em geração os conhecimentos, mas no momento em que se constrói, né, a escrita, aquilo ali se torna eterno, ou seja, está em algum lugar guardado onde eu posso ter acesso. E aí a gente, por exemplo, pega o livro de José de Alencar, Iracema, na sua primeira edição. Ele foi lido na primeira edição por alguns leitores e que tiveram uma determinada impressão sobre o livro, e ele vem sendo lido até hoje. E com o passar do tempo, a percepção do leitor vai mudando, porque o contexto do leitor também muda. Então, isso que é interessante nessa perspectiva histórica, que está aqui no último tópico, né? Levar em conta o leitor. Porque o leitor, gente, ele é influenciado culturalmente. O meio onde ele nasce, se a família tem o hábito da leitura, qual é a leitura, né, a obra literária mais presente ali na família ou na escola. Né? Eu, por exemplo, tive uma professora de português no ensino fundamental que ela era tão inspiradora que eu tinha prazer de ler todas as obras que ela trazia para a sala de aula, que eram o Guarani, livros assim de 300, 400 páginas, né?
todas as obras de José de Alencar, Machado de Assis, enfim, esses grandes autores da literatura brasileira. E é por isso que hoje eu estou aqui cursando letras. Então, o momento do leitor é bacana, né? Isso pode marcar para sempre a vida do leitor, uma determinada obra literária, e precisa ser levado em conta. As novas obras, elas podem até se inspirar nas obras clássicas, né? As obras clássicas podem ser modelares, exemplares, mas as novas obras, muitas vezes, elas fazem o quê? Elas só existem porque já existiram os clássicos. E aí as novas obras vêm e negam a importância dos clássicos. Isso é interessante, né? As rupturas e as continuidades dos paradigmas. Para encerrar, a necessidade da humildade do historiador. Ou seja, nós não estamos inaugurando a história. A história sempre existiu, ela vem se transformando ao longo do tempo. Nós somos atores, né, sociais nesse mundo e, de certa forma, somos personagens históricos, alguns famosos, outros nem tanto, e influenciamos a história, somos influenciados por ela. E a cada vez que a gente faz uma análise histórica de uma obra literária, a gente busca referências anteriores, ou seja, autores, críticos que já se debruçaram sobre essas obras, já escreveram sobre elas. Então, assim, não existe uma visão inicial totalmente desvinculada de qualquer ideia anterior. A gente é o nosso passado, a gente é o nosso presente, somos o potencial do nosso futuro. Bons estudos e até o próximo vídeo.